Bom, vocês estão aqui, nos acompanham sempre nesses informes do Face News One, da TV Aberta de São Paulo, Canal 9 da NET e 186 da Vivo TV, né, que participa aí da vida social do cidadão da cidade de São Paulo e do estado todo com a nossa rede de emissoras. E hoje eu estou aqui sendo recebido no gabinete, vocês podem perceber que a gente está dentro da LESP, a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sendo recebido pelo Tenente Nascimento, que cuidou da segurança do Estado de São Paulo por mais de 26 anos e depois de um tempo de sendo policial, dando o peito à bala pelo cidadão, foi fazer isso na Assembleia Legislativa para defender o cidadão. Eu quero agradecer, o senhor está me recebendo aqui hoje, dizer que é uma honra ter um parlamentar que saiu de dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que isso é importante, é uma classe muito querida por nós, que sabe que vocês defendem a nossa cidadania e o cidadão. Obrigado. O senhor está bem? Eu agradeço também, agradeço você que está nos assistindo, vendo aí essa importante entrevista e bondade do Walter, né? Porque não saí da Polícia Militar, eu saí do seio da sociedade, aonde ingressei na corporação, sim, lá nós pudemos atuar de uma forma ímpar em defesa do cidadão de bem, né? E também quero dizer que tivemos atividade de assistência parlamentar durante um período também, né? Assistência militar e também atuação em nossas igrejas, né? Da onde somos origem, temos atividade de ministro nas Assembleias de Deus e não podíamos incorrer naquela condição, temos que fazer, temos que continuar trabalhando. E aí almejamos uma vaga aqui no parlamento, da onde nós conseguimos êxito na primeira eleição para deputado estadual, do qual nos elegemos, mas o gabinete aqui, Walter, faça a extensão da nossa querida do jornalismo, eu agradeço, da Face News On. Eu tenho um carinho muito especial, eu estive conversando aqui com o pessoal do seu gabinete, quero que vocês saibam que a gente é muito bem recebido aqui. Um pouquinho antes teve um vice-presidente da ordem aqui, tem a questão do conhecido do seu filho, o pessoal do gabinete é um pessoal muito respeitoso com a gente, mas eu quero dizer que o senhor sempre foi muito respeitoso na minha profissão como jornalista, sempre o senhor me recebeu bem, onde a gente se encontrou, né? E dizer o seguinte, 45.050 votos é voto. É muita gente que viu no senhor uma esperança de estar melhorando o parlamento, né? E também vem nessa esteira do PSL, né? Que é um diferencial hoje, né? Foi feito um eu queria escutar um pouco do senhor que passou pela Câmara Federal, passou pelo trabalho legislativo. Como é que o senhor sente a cidadania hoje, deputado? Eu vejo dentro das seguintes condições. Eu, por exemplo, depois de um tempo, eu passei para a assessoria militar da Câmara Municipal com o então vereador Gilberto Nascimento. Gilberto Nascimento, que é um ícone na política, né? No segmento evangélico, no segmento social, podemos dizer como um todo. Hoje ele é deputado federal, com 9 mandatos e 9 diplomas, Walter. Pensou? 9 diplomas. Ele mora no meu bairro, Tenente. Ele mora no seu bairro? Mora, toma um café com a esposa dele. É um exemplo de homem público a ser seguido. E a partir daí, na assistência militar na Câmara Municipal, eu comecei a me interessar mais do que fazíamos na assistência militar da Câmara em atenção aos parlamentares e o que eles faziam também em atenção, logicamente, ao povo, à sociedade como um todo. E a partir dali eu comecei a me inteirar do que é realmente um parlamento. A Câmara Municipal, hoje, é a maior escola do parlamento que tem na América Latina. Porque lá você tem contato direto com o povo, você começa a ver as demandas e as necessidades muito próximas de você. E aí nós tentando ajudar os parlamentares lá, passei por alguns presidentes na época. E quando veio para o parlamento na Assembleia Legislativa,
eu acompanhei também na assistência militar, né, esse atendimento, mas com maior amplitude, porque aí não era só na capital, era no estado todo. E sempre me interessando por políticas públicas, pelo que nós sentimos é que é importante você participar, né? Não é só criticar, mas também participar e apresentar projetos, apresentar trabalho em prol de que o parlamento realmente funcione, que o parlamento atenda às demandas da sociedade com leis importantes. Então, a partir daí, foi crescendo isso no meu coração. Ingressei, então, no Partido Social Cristão como secretário-geral por mais de 15 anos, montando chapa, fazendo aquela articulação toda para que os nossos candidatos também viessem a disputar as eleições, porque eu acho, Walter, que o mais importante para nós, o mais importante que nós temos aqui no parlamento é o voto, essa democracia. Se nós tivéssemos tudo organizado, mas não tivesse a possibilidade de ter o voto, de disputar, de colocar ou tirar naquele que não atendesse às expectativas, isso nada serviria. Verdade. Então, a partir daí, foi quando a gente ingressou, propriamente dito, na vida pública. Eu queria falar até dessa questão mais assim do afeto, né, essa coisa do coração religioso, mas antes eu não quero calar uma pergunta, porque eu sou um fã da PM. Então, fã da PM. Vi que seu filho estudou na Cruz Azul, que eu tenho um carinho muito especial até pelo Pernod, que é um grande amigo nosso. Pernod. Né, que é o Castilho e tal. Mas eu queria, deputado, como é que o senhor entende, saindo do núcleo de 90 mil homens, que é a nossa Polícia Militar, como é que o senhor sente, como é que está sentindo a segurança do Estado de São Paulo? Né? Eu não pergunto isso do governo atual, do antes, mas num geral, porque é no PM que chega os problemas, a primeira porteira é na Polícia Militar que acontece. É o 90, né? Exato. Nós falamos aí que é o 90. Não, realmente hoje nós vemos que há um crescimento da população e na Polícia Militar tem uma atuação muito forte e os projetos dentro da corporação, no fim de você repor o efetivo, é uma causa muito constante, né? É a rotina, aqueles que estão passando, né, para reserva, para aposentadoria, e você tem que repor, e aqueles que também hoje alçam outros grau de profissionalismo, outras carreiras, né? Mas que passam pela Polícia Militar, e então hoje o número é muito crescente. Hoje é um número muito crescente. E nós tínhamos antes uma dificuldade muito grande de um policial, devido aos horários alternados, de prestar na faculdade. Tanto que eu estou fazendo hoje. Hoje que eu estou fazendo uma graduação acadêmica, estamos aqui ali na Uninove. Isso, que o senhor está estudando Direito, né? Estou fazendo Direito. Na Uninove. Na Uninove, né? O professor Eduardo Storópoli, nosso amigo há mais de 30 anos, começou lá a Escola de Datilografia, hoje é uma potência, é uma grande universidade, né? Merchan à parte, mas e hoje que eu estou fazendo isso. Entendi. Com atividade parlamentar, campanha, tudo, estamos ainda indo agora para o 4º ano e tenho visto a importância que é uma graduação na vida de uma pessoa, de um policial militar, principalmente o Direito. Então eu vejo o seguinte, há um esforço muito grande das ações do governo em prol da segurança, que realmente hoje tem muita dificuldade, né? E aí nós temos também a questão da tecnologia. O que nós estamos vendo aqui hoje, o que vocês estão vendo aí agora, é tecnologia. É verdade. Certo? Antes tinha um aparato, aparelho, câmera. Então, a tecnologia. E a tecnologia, ela também é favorável na questão da informação. A tecnologia, mas eles usam os telefones e tal. Hoje, a tecnologia é fundamental na segurança. Você saber e antever e prevenir. A Polícia Militar, policiamento ostensivo. Isso aí está na Carta Magna. O que é o policiamento ostensivo? É o policial uniformizado que ali representa o Estado a fim de prevenir a ação de meliantes ou ação do crime, ou seja, qualquer ação delituosa. Mas acontece o seguinte, nem sempre isso acontece. Muitas vezes você tem que agir, né,
com firmeza, agir com segurança. Nós temos policiais altamente capacitados. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma polícia, e a Polícia Civil também, nossa co-irmã, é uma polícia altamente capacitada. Tem passado por reciclagem, tem passado por as inovações de tecnologia para que nós possamos combater efetivamente a criminalidade. Então, a Polícia Militar, eu agradeço a Polícia Militar, agradeço a corporação, porque foi lá onde eu eduquei os meus filhos, né? No colégio da Polícia Militar, que é o Colégio Cívico-Militar hoje. Não o Colégio Militar, o Colégio Cívico-Militar. Eduquei os 3 filhos lá através do apoio da Cruz Azul, como você está falando, porque a Cruz Azul subsidia então, os filhos do policial militar. E lá nós iniciamos, Walter, é importante isso que você mencionou, que nós só tínhamos o colégio na Cruzeiro do Sul. Então eu trazia meus filhos, trazia os meninos, eles iam, ficavam lá, entrava às 7 da manhã, às vezes eu conseguia buscar, ou às vezes minha esposa ia buscar os meninos. Já teve ocasião que eu fui pegar o menino lá às 8 horas da noite, por causa de uma ocorrência. Acontece muito, né? Já acontecia isso, aí falei, o que nós vamos fazer para melhorar? Daí nós entramos em contato com então, o professor Roger, com o coronel Gerardi, que foi então lá o diretor lá no colégio, e abrimos um terreno que estava da Secretaria da Habitação inoperante lá na Guilhermina Esperança, e fomos no governo, e lá no governo do estado liberou, e a partir daí nós tivemos a primeira unidade fora da Cruzeiro do Sul. E hoje nós temos mais de 12, mais de 13, atendemos Zona Sul, Zona Leste, Campinas. Nós temos em alguns outros lugares o colégio da Polícia Militar, que é a espécie de um colégio cívico-militar. Entendeu? Os professores, tudo, nós temos lá que a disciplina bem apertada, nossos filhos, né? Os meninos que estiverem nos vendo aí, sabem como é muito bem. Canção da PM, canção, o hino nacional, hino da bandeira, os hinos pátrios todos, canção da independência, proclamação da república, enfim, um dever cívico e o respeito aos símbolos práticos, né? Esse é o nosso maior símbolo que nós podemos apresentar em qualquer parte do mundo. E uma coisa, deputado, o entrevistador nunca deve falar mais que o entrevistador, não, mas o que eu queria depois é que o seguinte, eu acho maravilhoso que as crianças têm discernimento, né? Elas sabem quem é o patrono da escola, elas falam e declamam o hino ao entrar na sala. Tem um respeito que eu acho que todo que a militar que nem o senhor, eu fui do Exército, mas que a militar que nem o senhor nos traz a recordar o valor da pátria mesmo, onde a gente vive, o solo, respeitar pai e mãe. Eu sou muito agradecido ao Colégio da Cruz Azul, né, e ter esse contato com vocês, mas eu queria tocar num outro ponto, porque junto com isso tem essa questão que me chamou a atenção. O deputado não sabe, mas eu estudei em colégio judaico e não sou judeu, né? E fiz 3 anos no Colégio Bialik. E quando eu entrei, eu vi a Cruz de Davi aqui, falei, não estou entendendo, né? E aí, depois, a gente, né, saber a história e tal. Como é que é essa relação, estando na polícia, que tem todo esse respeito, e também estando à frente de um trabalho religioso mais sério, né? Cuidando do espírito da pessoa e não só da segurança dela. Então, isso aí é importante essa pergunta, porque é o seguinte, o que nós falávamos, principalmente na igreja. Mas como é que você pode estar, né, ser um cristão ou ser um evangélico e também ser policial? É porque o cristão, ele tem que estar em todo lugar. As nossas histórias no Velho Testamento pauta todas as lutas, todas as guerras. Davi, né, enfrentou milhares. Davi, para se tornar rei, ele teve que passar pelo campo de batalha. Ele teve que ir lá lutar e saber realmente o que é um campo de batalha. Pisar no solo, pisar na terra e enfrentar realmente grandes adversários para se tornar rei e abençoar uma nação.
Então, nós quando optamos para vamos ser policial militar, porque lá nós temos que fazer a diferença. Assim é como aqui no parlamento. Nós temos que fazer a diferença. Qual é a diferença? É realmente ser diferenciado, tendo um conhecimento básico cristão, a formação da família, para que você lá, quando estiver enfrentando as adversidades, ou enfrentando ali, orientando até as pessoas, meu filho, sai dessa vida. Esse caminho não vai te levar a nada, ou vai te levar para o cemitério, ou vai te levar a sua família, destruir uma família. Então, essa formação cristã muito me ajudou. Muito nos ajudou. E qualquer função que nós estivermos, quando vemos o presidente da República falar no Supremo Tribunal Federal, eu quero ver se eu indico um terrivelmente evangélico, né? É isso que ele falou. Aí houve uma discussão, aquele debate, não, como terrivelmente evangélico? Porque lá no Supremo são decididos as pautas importantes da nação, as grandes decisões, nossa Carta Magna, nossas ações. Agora, mas se eu não tiver ninguém lá com conhecimento básico cristão, o que vai acontecer? Nós podemos aí errar. Nós podemos errar ou induzir aqueles que lá inadvertidamente, que não têm um conhecimento, uma formação cristã familiar, a fazer uma lei que venha prejudicar todo um povo, toda uma nação. A mesma coisa é dentro da corporação, dentro da Polícia Militar. O senhor faz uma coisa muito interessante, porque o nosso direito é romano, não é? O direito é romano. E que vem da extração do que tem da Bíblia. Da Bíblia, exatamente. Então, a união desses trabalhos que o senhor faz, que é a questão do policiamento, que é a gestão do cidadão, depois estudar direito e a questão religiosa, ela une realmente para isso que o senhor está falando, né? A gente tem essa concepção, e isso é muito interessante ter num parlamentar, viu, Tenente, porque une isso para fazer lei, o que o senhor está falando. Eu fiquei muito grato de saber, porque, além de tudo, uma das coisas que a gente fala muito em entrevista é que o parlamentar tem que ter entendimento da lei. Tem que ter entendimento da lei. Não adianta eu vou fazer essa lei aqui, eu acho que eu vou fazer essa lei aqui. Mas peraí, tem que ter Constituição e Justiça, tem que ter o conhecimento nas comissões e você tem que convencer os pares, porque aqui são 94 deputados. Mas de esquerda, 94 deputados, você quando apresenta uma lei, você tem que convencê-los de que realmente essa lei vai ter efetividade. A gente tem que conversar com cada um, ver as diferenças, porque tem diferenças, tem a ideologia, não, isso aqui eu não concordo. Mas quando você está cercado do conhecimento, e aqui eu vou deixar uma mensagem bíblica, quando Jesus falou para os seus discípulos, quem é aquele? Se é de Pedro, se é de Paulo? Ele falou, errais muito. Sabe por que vocês erram? Porque não conheceis as Escrituras. Né? Conhecer as Escrituras. Tenho até aqui uma Bíblia aqui, eu vou pegar aqui, que é a Bíblia dos PMs de Cristo. Né? É aqui, bonita essa Bíblia. É a Bíblia PMs de Cristo, né, do qual nós fazemos parte, nós apoiamos lá os PMs de Cristo, tem sido fundamental os nossos quartéis. Nós tivemos um encontro nacional dos PMs de Cristo em Atibaia, veio dos militares de todo o Brasil, bombeiros militares, e foi uma benção. Ficamos 3 dias lá, a minha netinha foi, os netinhos, os filhos aí. Ele falou, quando é que nós vamos voltar lá no tal? Porque teve a parte, logicamente, dos encontros, das palestras, mas teve a parte de lazer também. E nós vimos testemunhos ali de militares em que dentro a pessoa estava prestes a cometer suicídio. E quando ele encontra um amigo, alguém que vem orar, e dentro de uma unidade militar, de uma unidade policial, falou, poxa vida, aqui está a salvação que eu estava procurando. Eu estava procurando, eu estive em Guarulhos, no CPA, e era a coronel que estava lá. Ela falou assim, olha, depois que os PMs de Cristo vieram para cá, faz 2 anos que não acontece um homicídio, nem em ocorrência, e nem aqui dentro do quartel, e nenhum suicídio. Então a importância de ser cristão, de ser um evangélico, tem essa importância sim. É lógico, somos cobrados, mas você vai falar, mas eles também erram. Lógico, nós erramos. Somos seres humanos normais, mas nós não erramos porque queremos, nós erramos querendo acertar.
Eu achei bonito. Eu posso prestar minha continência e chamar meu comandante, porque né, eu agora me senti à vontade. Falando em lei que aprovou, né, e aí lembrando que hoje a gente tem uma população no Brasil que tem mais mulher do que homem, e aí a questão que tem se falado muito, essa questão do feminicídio. Né? Feminicídio. Com respeito eu chamo, porque eu me sinto aqui em casa. Agora teve a patrulha da Maria da Penha, que foi esse projeto 9.061 de 19, né, que o senhor conduziu. E foi aprovado hoje na casa. Queria que o senhor falasse um pouco, né, sobre como que isso vai funcionar, essa aprovação, que é importante agora, né, para a PM poder trabalhar. O projeto Patrulha Maria da Penha, que nós falamos assim, quer dizer, é um programa, na verdade. Ele existe já no estado da Bahia, existe no Rio de Janeiro e também no Paraná e me parece que é no Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, um dos dois estados aí. E além do que, tem também, nós já temos ele... assim, vamos dizer que é um embrião. Nós temos na capital, que agora civil, comandante Elza, até quero aqui saudar a comandante Elza, que temos lá a guardiã Maria da Penha. Perfeito? E temos em Suzano também, que já há 5 anos que eles estão atuando num projeto amplamente. Por que eles falam Patrulha Maria da Penha? É o pós-ocorrência, o pós-crise. A partir do momento que a pessoa saiu da delegacia e às vezes nós não temos... Para onde você vai? Quem é o mantenedor? É o agressor ou a mulher que está agredida? Às vezes é o inverso. Como é que eu juridicamente vou garantir os meus direitos? Porque eu não quero voltar mais. Ou então ela se sujeita até, falando, olha, eu vou ficar aguentando essa pessoa aqui, porque não tem para onde ir. Porque eu dependo dele, então eu vou aguentando e não denuncia. Então, o Patrulha Maria da Penha vem aí, juntamente com as medidas protetivas que já estão instaladas, tanto pelo governo do Estado, pelo governo municipal e o governo federal, para que tenha mais uma ferramenta e a pessoa se sinta na tranquilidade de estar fazendo o seu pedido de ajuda. Não só o botão do pânico, agora ele vai me agredir, eu vou acionar. Não. Chamar essa pessoa. Então, com psicólogos, importante, certo? Agentes da área de saúde, com assistência social e até, preferencialmente, que seja policial feminina. Porque você vai entender melhor a situação, vai detectar, porque quando você chega na delegacia, ela fala exatamente o que ela quer que tome uma posição, mas não fala tudo. E quando você não conta tudo, o que acontece? É o trágico e crescente feminicídio. Porque você conta uma parte da história. Porque você não vai contar tudo, porque chega lá e eu vou ser novamente agredida, e vai acontecer alguma coisa pior comigo, ou vai acontecer comigo, vai acontecer com meus filhos. Né? Então, ela não conta tudo. E quando você não conta a verdade, é a mesma coisa. Você vai no médico, você tem que falar, o que o médico pergunta para você? Onde está doendo? Está doendo. Você fala, não, está doendo aqui, mas a dor é em outro lugar. Aí você vai receitar. Né? Vai falar, olha, eu vou receitar para que o seu joelho direito, mas a dor está no joelho esquerdo. Se não falar... Se não falar, você vai continuar com a dor e vai crescer e vai se agravar. Então, isso acontece muito. Então, a patrulha vem com esses profissionais junto à Secretaria de Ação Social, junto ao Ministério Público. Nós queremos trazer também os conselhos tutelares para que nos ajude no Patrulha Maria da Penha, também a Secretaria da Saúde e a partir daí, com a Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, essa guarnição possa fazer a visita quando for acionado e então atender de fato mais uma ferramenta para nós coibirmos e tentar frear essa violência desenfreada contra um bem mais precioso que nós temos, que é a mulher e as crianças. O senhor sabe o que o senhor falou dentro da realidade? Porque quem viveu
E a gente, na área jurídica, termina vendo essas coisas dessa relação, às vezes, doentia, né? Exatamente. O que o senhor falou é o que bate com as pessoas no dia a dia. Às vezes o PM vai à porta e tem que ser convidado para entrar numa situação dessa, não é isso? Exatamente. E o senhor fala com conhecimento, porque a mulher, às vezes, tem vergonha de falar da relação e, às vezes, também é um invertido. É um invertido. É um invertido. Não é porque Maria da Penha que não acontece com o homem. Não, exato. Eu estou citando isso porque eu já vi vários casos que a gente faz na área de advocacia e exatamente tem esse sentimento que o senhor falou, não tem esse olhar clínico do pós. Do pós. Do pós. O pós. Queria fazer uma pergunta junto, já que o senhor está reunido, e quem está nos assistindo, que viveu isso, sabe que isso é assim. É a realidade, essa é a real. Está faltando na sociedade um pouco dessa coisa, eu vou usar as duas coisas, de Deus então, porque além dessa relação doentia, com todos esses interpérios que acontecem, olha como o PM chega e fica com um problema gigantesco. Gigantesco. Está faltando um pouco mais de, não só cidadania, mas pensar na família e nisso, porque o que o senhor falou para mim é o que a família passa. A igreja tem um papel importante nesse quesito, principalmente dentro desse projeto. Para conter essa violência, essa desenfreada, essa violência muito grande aí contra a mulher. Quando a mulher ou quando o homem procura a igreja ela já faz esse trabalho social. Ela já procura saber, conversar com até o agressor ou vice-versa, e ela faz essa junção, isso a igreja faz. Mas ela não está sozinha, são muitos casos. É verdade. É muito grande, você não consegue chegar. E o Estado tem o dever de fazer isso. E qual os mecanismos que nós vamos fazer? É esse, quando nós tivermos um mecanismo importante como esse. Então está faltando sim. Isso só acontece porque acabou o amor dentro de casa. É verdade. Acabou o amor, não só pela esposa, o marido e mulher, mas os filhos. Vamos fazer o que você quiser, vamos embora, agora vou casar. Eu vou fazer 41 anos de casado. Né? E 41 não, vou fazer 42, né? 42 anos. E agora fomos coroados com mais um neto, agora em dezembro, né? Mais bonito. São 3 netos. 3 netos. Temos a Rafaela com 7 e o Theo com 4 anos, que é do filho mais velho, do Fabrício e da Juliana. O mais velho tem um novinho. E o mais novo, que é o Leonardo, o Leonardo e a Sueli, agora nos brindou com uma benção muito grande, que é o Pedro Felipe, que parece com um avô. São 3 meninos ou 2 meninos e uma menina? 2 meninos e uma menina. Para equilibrar, né? O Pedro Felipe parece com um avô. Pelo menos o branco dos olhos, né, filho? Ele deve estar me olhando ali e tal. É lindo, é maravilhoso isso. Mas aí você vê aquela condição de família, quando você reúne a família, você vê a importância disso. Por que eu estou falando isso, Walter? Porque meu pai morreu em 31 de maio, 101 anos. Puxa vida. Minha mãe foi até os 88. E a coisa mais gostosa que tinha, ele alcançou os tataranetos, né? Alcançou três tataranetos. Era quando reunia todo mundo. As divergências, as diferenças, isso vão existir sempre. Mas o que a gente pensou sempre? A família estar unida. Problemas, não pensa você, problemas todos têm. E os mais diversos possível. Eu, por exemplo, vi na minha família milagre. Os meus filhos mais velhos têm embolia pulmonar, morreu, ressuscitou e 120 dias dentro do hospital e 3 hemorragias. Mas o que nos ajudou? A família, todo mundo junto, a oração, a igreja, profissionais competentes na área de saúde também. Nós procuramos tudo, fizemos de tudo, mas se Deus não tem a bênção na família, aí desarranja tudo, é um efeito dominó. Minha esposa mesmo, que 5 anos atrás lutamos com câncer e tudo, e ora, e ela, não vou desistir, porque meus filhos... Então, a importância de ter Deus dentro da sua família é que vai resolver e eliminar todos os problemas. Não precisa de lei, não precisava de lei, se realmente nós procurássemos a ter a Deus em primeiro lugar dentro da nossa família. Então é importante sim, e agora, dado essa experiência e o que está acontecendo, nós não podemos ficar calados, por isso que nós estamos atuando, agindo, essa é importante
Esse projeto foi importante. Já conversei com o governo do estado, já conversei com o governador, com o secretário de governo. Nós vamos verificar como é que nós fazemos essa junção de todos esses órgãos, Secretaria, Ministério Público e também o que já é existente, como as DDMs, a Delegacia de Defesa da Mulher, o que já tem de atendimento social. Nós vamos ajustar isso de uma maneira que nós vamos fazer uma rede de atendimento da mulher dentro do programa Patrulha Maria da Penha. Aí quando você receber lá na sua casa a mulher, ou a pessoa, ou aquele que pedir uma assistente social, uma policial feminina, ou até uma enfermeira, porque às vezes ela pode estar machucada, vai ser diferente a recepção, porque até o agressor ele vai falar, poxa vida, né, se ele tiver conhecimento de que o policial vai lá para ajudar e não para prender, às vezes eu cheguei em ocorrência, pegávamos, meu marido fala, vamos buscar lá o fulano. E naquela época a gente é mais jovem, né? A gente, policial, imbuído de autoridade, já chegava assim, que você bateu na mulher, pega o cara, já prende, algema, leva lá, chega na delegacia, vamos pôr lá dentro da cela, você vai aguardar lá e quando você vai falar. Quando chegava na delegacia, que ela estava lá... A mulher via investir. Não vai bater nele. Você não... Olha, não sei o quê. Porque, então, a gente via a reação. Eu falei, puxa vida, então alguma coisa não está certa. Então não é o objetivo chegar lá, prender e punir. Logicamente, se você cometer um crime, você vai ser responsabilizado pelos seus atos. Tem que ser. É assim, a justiça está aí para isso. Então, se você vai cometer alguma coisa, você sabe que você vai ser responsabilizado. Mas, quando você apresenta programas como este e vamos inserir nos já existentes, como a Casa da Mulher Brasileira, instalada recentemente aqui no Cambuci, ela vai ficar à disposição 24 horas agora, nessas festividades aí, à disposição de quê? A mulher que se sentir que não tem condições de ficar, procure através dos aplicativos que aí estão, e a Patrulha Maria da Penha vai estar atuando juntamente com a Casa da Mulher Brasileira. O investimento do governo Bolsonaro, e a ministra Damares, quando vem aqui inaugurar, eu quero parabenizar e agradecer a ministra Damares com uma atuação importante em defesa da mulher, em defesa da cidadania, em defesa das nossas crianças e adolescentes, que é outra coisa que está assolando a internet aí, nossos adolescentes, mutilação e até suicídios. Você viu a brincadeira que estão derrubando os meninos, causando lesão? Causando lesão. Então, o governo Bolsonaro mandou 11.600.000 para esse projeto da Casa da Mulher Brasileira, juntamente com o governo do estado, juntos. Porque aqui não tem, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou do Zé, eu sou... Não, temos aqui, nós somos o povo brasileiro. A mulher é o nosso bem mais precioso, juntamente com nossas crianças. Então, o intuito e a finalidade que nós estamos aqui, fazendo leis para melhor atender e coibir esse tipo de prática inaceitável para nós no dia de hoje. O senhor ganhou um fã, porque eu, não só no jornalismo como no direito, nas caminhadas, eu vi muito caso assim que o senhor está falando. Né? É muito e só a PM mesmo que identifica. Mostra que o senhor teve ali à frente, que foi fazer atendimento, que o senhor vivenciou. Quem está em casa, que passou por essa situação, sabe exatamente o que o senhor está falando. Mas ninguém olhava de forma clínica, tenente. Não. Fazer esse atendimento pós essa ocorrência, porque o delegado chega lá, ele vai atender, às vezes tem uma ocorrência pesada, e o PM que está na frente ali, né? Vendo às vezes o sujeito que fez, ou a mulher chega lá e fala, não quero que faça isso com ele. Quantas vezes não vi isso? E aí você não podia fazer mais nada, né? E a coisa ia repetir. A coisa é repetir. Eu fiquei muito satisfeito de ver, porque quem passou sabe que essa é uma resolução. O senhor está falando também, tem um outro lado, e aí o senhor falou várias vezes, o senhor vê a atuação, assim, que é muito maior hoje da mulher dentro da PM, isso é uma condição que a gente vê também que mudou bastante, né? Tem mais mulher dentro da corporação hoje em dia, né? Isso ajuda também no empenho desse... Isso também era uma questão, era um tabu, né? Que as mulheres não podiam cumprir determinados horários, enfim. Mas isso foi quebrando. Eu tive uma comandante, Coronel Edmar da Rocha Pena, que
que eu conheci como a primeira comandante da mulher. E nós tínhamos, dentro da corporação, Polícia Feminina, comando da Polícia Feminina, em que comandava só as mulheres. Aí, posterior, fomos verificar que a mulher tem uma importância tão grande quanto a de um homem. E ela atua de forma assim, muito enérgica. E às vezes, porque a mulher é o seguinte, às vezes nós agimos com emoção. Muitas vezes, né, isso é do homem. A vista é uma história que eu vou contar aqui sobre a mãe de Jesus. Nós agimos com emoção. Mas as mulheres, elas agem com emoção, mas agem com o coração. Elas já têm um sentimento. Às vezes chega na ocorrência, um sentimento que eu não tenho, a mulher tem. Então isso foi quebrado esse tabu, as mulheres estão integradas e foram abrindo as vagas para as mulheres. E aqui na corporação, Walter, tem uma importante situação. Lá não tem salário diferente, o salário é igual. Lá para o pessoal aí de uma grande emissora que está aí, não preciso falar, que a mulher ganha menos do que o titular lá. Aqui, ela galga o posto igual, ela recebe igual, tem os mesmos direitos e as funções a elas delegadas são tão importantes e tão bem-sucedidas quanto a dos homens, às vezes mais. Então, essa é a diferença quando a mulher vem para uma corporação como a Polícia Militar. Por esse motivo que nós estamos falando preferencialmente que seja a Patrulha Maria da Penha, que tenhamos mulheres, como temos exemplos desses outros estados que já funciona e funciona muito bem. Vou fazer uma visita agora no município de Suzano, onde há 5 anos a atuação da Patrulha Maria da Penha lá é sensacional. É uma coisa que eu vi os dados aqui, eu falei, poxa vida, será que se nós atingirmos aí, se nós conseguimos diminuir 10, 15, 20% essas ações que estão por falta desse projeto, nós já foi um grande ganho. Já foi um projeto que eu já me senti realizado como parlamentar. Mas não é só isso que nós temos que fazer, nós temos muito a fazer. Então a Polícia Militar, a Policial Feminina é de grande importância na corporação e estão nos grandes comandos. Eu fico feliz, o senhor está se colocando assim, se abrindo até para o pessoal das redes sociais e da TV aberta, que a gente está na cidade e no estado. Tem um outro ponto aqui, eu não quero nem estender muito, porque tem cada ponto aqui mais interessante, tá lendo mais afinco aqui, tem essa questão do estudo dentro do lar. E aí, eu estive na Secretaria da Educação um tempo, a gente não tem escolas para especiais aqui, e só quem passa este problema sabe a dificuldade que tem. O seu filho às vezes tem uma necessidade especial e hoje no estado não tem tantas escolas e professores qualificados. Então esse projeto aqui de ensino domiciliar, que é esse 7007 do senhor, é importantíssimo, né? Porque o pessoal como que vai deixar o filho para a aula e não ter como tratar, né? Às vezes a escola não é paramentada para isso. Exatamente. É o homeschooling que nós falamos. O 707 já passou nas comissões importantes, na CCJ, então está caminhando na casa, está indo bem. O que vem a ser o ensino domiciliar? Bem observado, Walter. Porque o que acontece? Muitas vezes você depara com um acidente de percurso ou uma doença. Como eu te falei, né? Meu filho Fabrício, já ficamos 4 meses dentro do hospital, em 30 dias de UTI, ia de noite, de dia. E aí a pessoa não pode continuar os estudos porque ela está impedida de ir à escola, ou às vezes ele pode até ir, mas não tem a condição de legal, assim, uma condição pelo menos mínima para que ele frequente as aulas, para que ele esteja dentro de uma sala de aula, porque requer uma atenção especial. E além do que os pais que já dão o ensino domiciliar, todo lugar do mundo tem, Brasil, Estados Unidos, Canadá, em todo lugar do mundo tem. Então o que acontece? E tem pais e pessoas responsáveis que podem dar o ensino dentro de casa. Então não vamos perder o semestre. Só que tem que ter uma legalidade. Tem que ter uma legalidade para que sejam feitas avaliações. Chamei o Conselho Tutelar nesse projeto para que de cada 6 meses
possa realmente saber o que está acontecendo ali, né? Saber dos pais e dos responsáveis. Eu quero o atestado de antecedentes, está dentro do projeto, para saber esse responsável realmente está fazendo direito, tem responsabilidade no que está sendo feito. Nós temos mais de 7.500 famílias no Brasil que têm esse tipo de ensino e não conseguem a legalização. Porque aí eu vou colocar na escola, para ter a legalização, ela entra no primeiro ano, vamos supor, e vai estar na frente de crianças que poderiam estar no quarto ou no quinto ano. Então nós entramos com esse projeto, também é um projeto, está no Congresso Nacional, mas o que primeiro vier, nós vamos estabelecer. Então eu recebi aqui as famílias do homeschooling, as famílias que dão esse ensino, maravilhoso, que coisa linda. Aí os moleques, as crianças me abraçando, tá? Eu falei, meu Deus do céu, olha aqui, já valeu a pena. E nós estamos trabalhando, estamos conversando com o secretário de Educação, Rocieli, ele entende e falou, lugar de criança é na escola. Sim, é na escola, mas se nós tivermos essa condição, com muita responsabilidade, com todos, o Ministério Público em cima, com os conselhos tutelares, é importante ressaltar o conselho tutelar, e que possamos fazer as avaliações semestrais e dar a legalidade ao homeschooling. Poxa vida, já é um grande ganho para o nosso povo, né? Nós falamos, nossa, tem tantas famílias que podem ir dar essa condição, e aí essa condição na condição de saúde não precisa forçar o Estado a ter uma despesa muito grande para fazer uma adaptação, para ter lá uma criança que tenha dificuldade de estar por causa de um problema de saúde ou um problema outro qualquer. O senhor tem de novo razão, porque às vezes tem que deslocar um professor para uma sala de aula que os alunos não estão adaptados, não tem mais essas salas especiais, né? Mas eu queria falar mais de duas. Olha, o RG para o autista, né, que tem transtorno de espectro autista, sempre também é importante, porque começa a identificar, e também um outro lado aqui, vou juntar os dois, essa questão de mais autoridade para o professor em sala de aula, que aliás é disseminado pela internet ao contrário. Ao contrário. É ao contrário. E aí todos os exemplos da internet são péssimos, porque é mais fácil passar esse tipo de coisa e ter mais, vamos dizer, view, likezinho, como eles falam, do que ter a atitude certa e correta. Eu queria que o senhor citasse os dois, porque são coisas que também mexem com a educação, mexem com a estrutura da família. O RG do autista, ele foi, inclusive, foi um projeto que tivesse a identificação do autista. Qual o motivo desse projeto? Quando chegou até nós, as pessoas fomos procurados, existe a seguinte situação, um determinado, até da nossa assessoria mesmo, estava no banco, chegou um pai com a criança, né, uns 6, 7 anos, e foi direto naquela fila dos preferencial, né, que você tem do preferencial, que atende a melhor idade, que atende as grávidas, criança no colo, e aí ele foi recriminado, até no olhar. E o pessoal traz a criança só para ir ser atendido no caixa. Aí eu fiquei imaginando, a pessoa me relatando esses fatos. Mas fiquei imaginando, aí o pai voltou-se para as pessoas que lá estavam e disse, poxa vida, eu estou aqui porque meu filho é autista. Aí todo mundo criou toma aquele choque, né? Porque o autista é uma pessoa normal, uma criança normal. Você vê assim, a não ser nas ações. As ações é que, quando é aguçada uma crise, aí você tem que tomar outras atitudes. Uma atitude diferenciada. E a partir daí, nós criamos esse projeto com a finalidade de dar identidade. Se tiver uma crise na rua, o policial militar, como abordar? Porque você não sabe, você vai abordar na prática normal. Você vai chegar com ser até agressivo, porque às vezes ele se torna assim um pouco violento. Bom esse projeto, né? E aí o que aconteceu? Fizemos isso aqui e também logicamente, contato lá. A ministra está bem atenta, eu estou bem em sintonia com a ministra Damares e com o governo federal. E ela foi ao presidente, e aí, através de um decreto-lei, agora em janeiro, ele deu como decreto nacional
o RG do autista. Isso é ótimo. Isso foi, né, eu estava viajando, quando eu recebi a notícia, já fomos divulgar que ela vem de encontro essa necessidade. Porque o policial militar, eu fiz um contato com a Polícia Militar, aí novamente a Polícia Militar e a Polícia Civil, para que venhamos a treinar ou ter palestras para os nossos policiais na reciclagem, como lidar com esse tipo de ação, né, os autistas. E quando você tem uma identificação, você vai, opa, aqui eu tenho que agir diferente. Eu não posso agir da mesma forma como uma pessoa comum. Então, essa é o RG, essa identidade já posso dizer, esse foi aprovado. E aí agradeço o nosso presidente e a nossa ministra Damares, que realmente já olhando por no âmbito nacional, falou, vai fazendo lá, tenente. Ela é muito contundente, é muito legal. Vai lá, ó, vai trabalhando lá, mas nós vamos fazer aqui. E ele entendeu perfeitamente. Mas é bom você mostrar esse lado também dela, porque a mídia termina, vamos dizer assim, botando uma capa nela, né? Fica só um estigmatizado as coisas. Mas o senhor falando assim, a gente começa a entender um pouco a metodologia dela pensar. Não, pelo contrário, não vimos lá que quando ele apresentou o projeto, o decreto, quando ele assinou, quem que estava lá? Quem que apareceu juntamente? O Mignon. Né? Ele tem um filho autista, ele chegou lá, né? Lembra-se? Aí para divulgar, olha, gente, tem agora, você vai pegar a sua identificação, até quando chegar em um hospital, até como chegar, nós não fazemos lá, ó, nossos policiais, né? Sangue tipo O negativo. Para quando você chegar ali na ocorrência, falou, deixa eu saber como é que eu vou fazer rapidamente. Entendeu? Então o Mignon foi importante, a esposa, a Michele Bolsonaro, ela também atuou de uma forma importante. Então, e a ministra Damares lá, vamos fazer, vamos trabalhar. Então é diferente, assim, não, ela está olhando, nós estamos olhando a condição de fazer o melhor, do que fazer rápido, porque nosso povo tem pressa. Todo dia, né, deputado? Todo dia. E a questão os meus tios são professores, eu dei aula, estudei em escola pública, já dei palestras. Essa questão da autoridade na sala de aula, no meu tempo, você fazia alguma coisa já, né, tinha problema. Como é que então trafega aí o 7.031, que é essa coisa de dar mais potência, dar voz para o professor, né? Esse projeto também, eu peguei lá do Distrito Federal. O que acontece? Antigamente, na nossa época, um pouco distante, mas também não muito, né? Mas a gente tem cabelo branco, a gente pode falar isso. Já posso falar isso. Quando o professor entrava na sala de aula, nós levantávamos. Exatamente. E tal, certo? Levantava. Isso aí não é escola militar, não. É escola normal. Levantava, o professor, não, pode sentar, tal, não sei o quê. Isso mesmo. E em alguns tempos, algumas escolas, atenção classe, aí pronto. Levantava, professor, tal, não sei o quê. Então o professor era a autoridade máxima, era o respeito ali dentro da sala de aula. E ai de mim, se levasse um bilhetinho para casa. Eu ficava, porque você tem que trazer assinado. E agora? Como é que eu vou fazer? Pegava, recorria aos irmãos mais velhos. O irmão mais velho era mais duro, porque ele era militar também, né? Então, força pública. Que medo do bilhetinho. Que medo do bilhetinho, imagina. Então, tinha o respeito. E aí, em escola pública, onde realmente nós nos formamos e tivemos uma educação ímpar, porque nossos pais, realmente assim, respeitar pai, mãe, as pessoas mais velhas, que isso está meio que em desuso. E acontece que agora tem o aparelho, né? Tem um aparelho aí, esse aparelhinho, um aparelhinho aí. Que você, às vezes, na sala de aula, não é questão de entrar ou não, mas tem que ter disciplina. Agora nós estamos na sala de aula, nós estamos passando a matéria, vamos, então, nos ater aqui, está lá o professor em sala de aula. O que está acontecendo? O professor está sendo agredido. O professor, às vezes, ele reclama, fala, você não pode estar com um determinado instrumento aqui na sala de aula. Aí ele vai, os alunos está tendo o inverso papel, vai nos pais, olha, o professor chamou atenção porque estava com um determinado instrumento e que não poderia estar. O pai vai lá no outro dia e fala assim, escuta, professor, o senhor manda, meu filho não sei o quê. Peraí, gente.
É o contrário. É o contrário. Se o professor reclamou, vai lá saber o que está acontecendo com o meu filho, quais as notas, por que as notas estão baixas, por que nós não estou tendo o aproveitamento do meu filho. Por quê? Porque o pai trabalha, a mãe trabalha e você deu ao educador, deu ao professor a responsabilidade de cuidar do filho. E quando você chama atenção, aí sim, aí ele acha tempo para ir lá brigar com o professor. Educar não, criar, né? Para criar o filho, para criar o filho. Você vai criar e quando chama atenção, ele acha-se no direito de ir lá brigar com o professor. O aluno, automaticamente, eu posso enfrentar o professor, que o professor aí, se mandar bilhete para mim, eu rasgo no meio do caminho. Então, esse projeto vem a chamar os pais à responsabilidade. Quebrou a carteira? Pai, você é responsável, você vai pagar. Pai, se agrediu o professor, estou chamando você na responsabilidade, juntamente com o seu filho, de responder juridicamente contra o professor. Também aos nossos fiscais de aluno, aqueles que ficam lá, que ajudam, a todos os funcionários dentro, aquele que fica na porta, vamos entrar e tal, não sei o quê. Então, o respeito, eu tinha um respeito lá, o senhor Antônio era o zelador do nossa escola lá. O senhor Antônio, nós temos um respeito. Onde você estudou também? Eu estudei no colégio, Escola Estadual Professor Paulo Montserrat. Foi a primeira escola. Eu estudei em Fernão Dias Pais. Fernando Dias conheço Pais, a Paulo Serrat. Montserrat, e depois estudei no professor Vonir de Carvalho Ramos, né? Escolas. Não, aliás, eu estudei antes a primeira, o pré-primário foi lá no Parque Infantil de Vila Libanesa, que hoje tem outro nome, Parque Infantil de Vila Libanesa. Deixa eu ver como a gente lembra os nomes das escolas. Sim, olha aí, coisa boa, a gente tem que lembrar. Olha, o papo é tão agradável, eu sei que eu avancei na hora. Não. Eu só me desculpa, imagina, mas eu queria só lembrar uma coisa que o senhor está, olha, é importante saber que o tenente está na Comissão de Segurança Pública, terceira idade, que o pessoal está esquecendo, né? E essa conservadora para a família, que é o que a gente reúne, tudo que a gente falou. Mas eu não queria encerrar antes, porque agora eu gostei muito da conversa, só para a gente deixar no finalzinho, e depois só dar suas considerações, esta polêmica do ICMS com relação aos combustíveis. É só um pitaco pequeno para a gente, né? Fechar essa... porque é a pauta da semana, do dia, né? Só dê a sua impressão sobre esse tema, porque agora eu sou legisla com o Estado. Né? Olha, eu recebemos a importância, o importante desafio que fez o governo, o presidente Jair Bolsonaro. Ele fez o desafio, se vocês fizerem zerar lá, eu faço aqui. Só que tem um porém. Um desafio, ele é assim mesmo, ele é impetuoso, e assim nosso país está indo bem, graças a Deus. Mas tem alguns governos, alguns estados que tem que haver um estudo. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma indicação ao governador e aos órgãos que façam aos órgãos competentes, porque tem uma equipe de governo muito competente, uma equipe de administração, a equipe financeira, que faça um estudo em todo o estado para verificar aonde vai onerar ou não, o que pode ser feito e, se possível for, sim, reduzir para que ela venha a ser descontado esse imposto só lá na refinaria. Então, eu, de forma responsável, faço o apelo mais uma vez ao governador e à sua equipe competente. O que é certo nós temos que falar, correto? Nós temos que dizer, para que faça esse estudo e apresente ao governador e que sim, aí ele tome a decisão que for melhor para todo o povo, para todos nós, e também que venha a falar alguma coisa, a falar algo sobre esse importante desafio que foi lançado pelo governo federal. Tenente, fiquei extremamente satisfeito. Eu sei que eu avancei na hora, era para fazer 40 minutos, eu subi o tema. A gente vai dividir em 2 horários para quem não assiste a live. Vou até pedir para a colega depois de encerrar, para não precisar levantar ali, porque eu sempre vou lá na frente, mas para lhe agradecer, porque o senhor completou uma coisa que depois que eu entrei um pouco nessa vida, eu queria ver um parlamentar que pensasse nos 3 modos.
Eu queria ver um parlamento. Estava comentando aqui com o presidente da OAB do Tatuapé que veio aqui, eu falei, a gente precisa de parlamentar que saiba legislar com estudo de direito, que tenha a noção de cidadania através de um trabalho, e a PM é um expressivo, e que tenha essa noção de família. Eu quero agradecer muito e convidar o senhor a vir várias vezes. Aliás, eu que estou sendo recebido aqui, né? Com certeza. E com muito respeito, prestar minha continência ao comandante e pedir permissão para a gente terminar o programa e convidar o senhor para estar na minha casa na próxima vez. E para quem nos assistir, para vir visitar a casa aqui. Eu fui muito bem recebido várias vezes, e não é porque o senhor hoje é deputado, porque todas as vezes o senhor me recebeu extremamente bem em todos esse caminho que a gente tem passado com Gilberto Nascimento, conhecido nosso, na estrada da vida. Obrigado, viu, Tenente? Eu que agradeço, Walter. Realmente, eu estou na casa há 24 anos como assessoria, nas lideranças, e a gente aprendeu muito aqui. E uma das lições que eu aprendi nessa casa e na vida, né, do qual foi ensinado, é saber receber bem os amigos. Isso não tem preço. Está aqui o gabinete aberto a todos que quiserem. Aqui está. Marca a agenda certa, só para não tumultuar a questão da parlamentar. Mas, Walter, você é um amigo que eu tenho no coração. Muito obrigado. Eu que agradeço por essa importante oportunidade de estar falando a esse povo tão querido que está lá nos assistindo. Muito obrigado a você que acompanhou essa entrevista. Muito obrigado a todos. E falou bem, né, gente? Mas vou ter que encerrar, infelizmente. Mas olha, eu sei que o senhor tem muito trabalho para fazer, todas essas comissões. Vou pedir para a colega encerrar, uma graça de pessoa. E para vocês, um abraço, tá? Vai ver o programa na televisão que vai passar. Dá um tchauzinho. Um abraço. Face News One, o primeiro jornal das... Agora o meu recado é para você do Face. Tudo bem? Aqui quem fala é Thiago Fortuna. Eu estou dando uma passada para falar sobre a importância das redes. Face News One, o novo jornal... Vem aí o Face News One. Nós vamos... Forte abraço, Walter, forte abraço a todos os seus seguidores.